quando a dor da humanidade revela a infância espiritual da civilização. Há algo no ar que não se explica apenas com geopolítica. Há uma dor espalhada pelo mundo que não se acomoda em manchetes nem se resolve em tratados. Ela está nos olhos dos que fogem, nos corpos que tombam, nos lares que se desfazem, nas orações ditas em silêncio, nos abrigos improvisados. Não é só a dor da guerra, é a dor de uma espécie que não aprendeu a viver consigo mesma. A dor de uma humanidade que se debate entre a destruição e o renascimento, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro, não do corpo, mas da alma. Estamos em 2025 e o planeta parece gritar. Guerras, catástrofes, colapsos ambientais. Seria fácil dizer que tudo isso é apenas resultado de más decisões políticas, interesses econômicos ou negligências humanas. Mas há algo mais profundo, algo que pulsa por trás da superfície. O mundo está em transição, sim, mas não apenas de ordem geopolítica. Ele está em transição moral, e essa transição não é silenciosa. Ela estremece, ela fere, ela expõe, porque crescer dói, porque amadurecer espiritualmente exige que a ilusão caia, e isso nunca é suave. Allan Kardec, em A Gênese, já havia nos alertado. As grandes crises coletivas não são castigos divinos, mas mecanismos de renovação. São choques para despertar consciências, são ventanias que derrubam estruturas podres para que algo mais verdadeiro possa nascer. O sofrimento coletivo não é punição, é chamada, é convite. É hora de parar de olhar para o alto pedindo respostas e começar a olhar para dentro, buscando coerência. A humanidade, como um grande espírito em evolução, passa por provas. Assim como cada ser individualmente enfrenta suas quedas e renascimentos, também a civilização caminha por um vale escuro, onde precisa escolher se continua repetindo velhos padrões ou se abre, enfim, à regeneração. Não há castigo, há consequência. Não há crueldade, há lei. Chico Xavier, com sua voz mansa e firme, já havia alertado décadas atrás. A paz no mundo não é uma concessão dos céus, mas uma construção dos homens. Ela depende da conduta moral dos povos, do esforço silencioso de milhões que escolhem todos os dias responder à violência com equilíbrio, à injustiça com lucidez, ao medo com fé. Talvez não estejamos vivendo o fim dos tempos, como muitos proclamam com pavor. Talvez estejamos apenas vivendo o fim de um tempo. O fim da ilusão de que poderíamos dominar o mundo sem antes dominar a nós mesmos. O fim da ilusão de que podemos controlar o outro, ignorar o sofrimento alheio, viver desconectados da consequência dos nossos atos. O que desmorona agora não é o planeta, é a fantasia de que poderíamos evoluir sem passar pelo fogo da responsabilidade. A dor coletiva é como o choro de uma criança que foi deixada sozinha no escuro. É a infância espiritual de uma civilização que ainda não aprendeu a cuidar de si nem dos outros. Mas esse choro também é prece, também é pedido, também é chance. Chance de amadurecer, não pela culpa, mas pela consciência. Chance de entender que a verdadeira força não está na guerra que impomos, mas na paz que sustentamos, mesmo quando tudo parece ruir. Estamos diante de um parto difícil, um parto espiritual. E como todo nascimento, ele exige dor, exige ruptura, exige coragem. Mas há algo que sempre renasce quando tudo parece perdido. A esperança, não aquela que espera passivamente, mas a que age com firmeza. A esperança lúcida, que não se engana, mas também não desiste. Essa dor que agora arde no mundo não veio para destruir, veio para revelar. Veio para dizer que ainda somos muito jovens como espécie, mas que podemos, se quisermos, crescer. E crescer de verdade, crescer em espírito, crescer em compaixão, crescer em responsabilidade. Porque o futuro não virá pronto, ele nascerá da escolha que fizermos agora, entre repetir a cegueira ou despertar. Provas coletivas. Quando o mundo é o campo de experiência do espírito, é natural que, diante do horror de uma guerra, da perda de vidas inocentes,
da brutalidade repetida ao longo da história, surja uma pergunta atravessada de dor. Por que Deus permite isso? Por que tanto sofrimento? Durante muito tempo, alimentamos a crença de que a dor coletiva seria uma punição, como se o Criador agisse com vingança, castigando populações inteiras por erros morais. Mas essa é uma leitura infantil da espiritualidade. É uma leitura marcada pelo medo, não pela compreensão. Allan Kardec nos oferece uma visão mais ampla, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Em seus estudos sobre a lei de progresso, ele afirma que as chamadas provas coletivas não são castigos divinos. São experiências espirituais que tocam comunidades inteiras, nações, gerações. São convites dolorosos, sim, mas convites à regeneração. Quando tudo desmorona ao nosso redor, quando estruturas políticas, econômicas ou culturais entram em colapso, o espírito coletivo é chamado a rever o que construiu até ali. A guerra, nesse contexto, não é um plano de Deus. É resultado direto do livre-arbítrio coletivo mal orientado. É o que acontece quando o orgulho se organiza, quando o egoísmo se arma, quando o ódio ganha voz. Nada disso está escrito como destino inevitável. Está escrito nas escolhas diárias de cada povo, de cada líder, de cada cidadão. Quando a compaixão é sufocada, quando a justiça é corrompida, quando o poder se torna um fim em si mesmo, a humanidade cria pouco a pouco o cenário do próprio sofrimento. E ainda assim, mesmo nas sombras mais densas, a vida espiritual continua agindo, silenciosa, como um fluxo que empurra tudo, mais cedo ou mais tarde, para o bem. Na história, há inúmeros momentos em que tragédias coletivas se transformaram com o tempo em solos férteis para uma reforma espiritual. Guerras que levaram à revisão de valores, ao surgimento de movimentos pacifistas, à consciência da dignidade humana. Epidemias que despertaram a empatia adormecida, a solidariedade esquecida. Desastres que mostraram, com dureza, que ninguém se salva sozinho. São nesses momentos de dor dilacerante que o espírito, tanto individual quanto coletivo, tem a chance de se revelar, ou se esconder, de amadurecer ou se endurecer. Kardec nos convida a enxergar além do imediato. Ele nos leva a perceber que cada evento grandioso e trágico da humanidade é também uma prova íntima para milhões de espíritos encarnados. Não há sofrimento em vão, não há lágrima inútil. O mundo, por vezes, se torna o próprio campo de provas onde exercitamos a fé, o discernimento, o amor em meio ao caos. E isso não é castigo, isso é escola. Mas como reagimos diante dessas provas? Com desespero cego ou com consciência ativa? Com apatia ou com transformação? O campo de experiência está aí e é real, concreto, dilacerante. Mas também é semente. E cada espírito, mesmo entre ruínas, pode escolher como responder. Porque o que Deus permite não é a guerra, é a liberdade de errar, a chance sagrada de aprender. A guerra começa no espírito, o campo interno de batalha. A imagem de um campo de batalha costuma nos remeter a tanques, armas, explosões, mas há guerras silenciosas, travadas dentro de nós, que precedem qualquer conflito externo. Chico Xavier, com sua lucidez espiritual e ternura inabalável, dizia que a verdadeira guerra começa no íntimo, no orgulho que não cede, na intolerância que fecha portas, na vontade cega de dominar o outro. Antes da primeira bala, há um pensamento. Antes da primeira ordem de ataque, há um desejo de controle, uma recusa em compreender, uma raiva não trabalhada. E é nesse plano invisível, emocional, mental e vibratório que as guerras de verdade se iniciam. Porque nenhuma violência coletiva nasce do nada. Ela é alimentada lentamente por pequenas violências individuais, uma ofensa que não perdoamos, uma diferença que não toleramos, uma disputa que não cedemos. É fácil falar em paz quando estamos confortáveis, mas a verdadeira paz começa no esforço cotidiano de pacificar os próprios instintos. Não é um estado passivo,
nem um silêncio que aceita tudo. É uma disciplina íntima que recusa o veneno da reação automática. É olhar para dentro e perceber quantas vezes nosso pensamento, mesmo sem palavras, já atacou, já excluiu, já desejou que o outro perdesse para que nós ganhássemos. A guerra começa aí, no desejo de vencer a qualquer custo, no impulso de estar certo, mesmo que isso destrua um vínculo, na crença de que o outro é inimigo. Chico não falava de paz como teoria, falava como quem treinou todos os dias para calar a raiva, para abençoar quem o feriu, para manter o coração limpo mesmo em ambientes tóxicos. Não se trata de anular-se, mas de não ser dominado pela violência interna, porque o julgamento constante, o sarcasmo disfarçado, a indiferença com a dor alheia, tudo isso são armas mentais. E quando usamos essas armas dentro de casa, no trabalho, na rua, criamos pequenas zonas de guerra ao nosso redor, ainda que tudo pareça calmo por fora. A não violência verdadeira exige coragem, coragem de olhar para dentro e admitir: estou em guerra. Comigo, com minha história, com o mundo. E só quando reconhecemos essa guerra íntima, podemos começar a desarmá-la. Não pela repressão, mas pela transformação, substituindo o impulso de reagir pela vontade de compreender, trocando a rigidez da certeza pela humildade de ouvir, aprendendo a parar antes de atacar, nem que seja por alguns segundos. Essa pausa muda tudo. Ela é o intervalo onde o espírito pode escolher não repetir o padrão. É ali que a paz começa a se construir, não como um ideal distante, mas como um gesto real, ainda que pequeno. Porque se a guerra nasce em pensamentos, é lá também que a paz precisa nascer. E um espírito que pacifica o próprio mundo interno já está colaborando, silenciosamente, para um mundo externo menos hostil. A paz não é a ausência de conflito, é a decisão, íntima e diária, de não ser mais um soldado do ódio. O papel dos espíritos superiores em tempos de caos. Quando o mundo parece afundar em dor, quando o noticiário se transforma em um lamento coletivo, é comum a sensação de abandono. Uma pergunta silenciosa atravessa o peito de muitos. Onde estão os bons espíritos? Onde está Deus quando a dor parece não ter fim? Mas a espiritualidade não se ausenta. Ela se aproxima, ainda que em silêncio, ainda que sem alarde. Os espíritos superiores não operam como interventores bruscos, não rompem as leis do livre-arbítrio, nem impõem soluções mágicas. Eles trabalham na sutileza, inspiram sem forçar, consolam sem iludir, amparam sem roubar a experiência necessária. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, é claro, a influência dos bons espíritos se manifesta pela inspiração e não pela imposição. Eles não retiram o peso da cruz, mas fortalecem os ombros do espírito que precisa carregá-la. Em hospitais silenciosos, em abrigos desolados, em zonas de guerra esquecidas, há presenças invisíveis que acalmam, sustentam, acolhem. São mãos espirituais que tocam o coração humano sem que os olhos percebam. São ideias elevadas que chegam de repente, em meio ao desespero, trazendo calma, discernimento, força. São sussurros de esperança no meio da tormenta. E embora não impeçam as tragédias, porque respeitam os processos coletivos, oferecem sustentação moral para que cada espírito atravesse a prova com dignidade. Esperar por milagres espetaculares pode nos cegar para os milagres silenciosos que acontecem todos os dias. A ternura que surge no caos, o perdão que floresce em meio à perda, a compaixão que brota em lugares onde só havia dor. Esses são sinais da atuação dos bons espíritos. Eles não precisam aparecer, porque sua presença se revela na transformação íntima que provocam. No entanto, há um ponto crucial. Os bons espíritos não fazem por nós aquilo que é nossa parte. Eles inspiram, mas não substituem. Eles auxiliam, mas não interferem onde ainda nos recusamos a mudar. Não há como esperar auxílio espiritual profundo sem estarmos minimamente abertos à pacificação interior. O auxílio é proporcional à sintonia, e onde há orgulho endurecido,
ressentimento crônico, crueldade velada, a sintonia com os benfeitores se rompe. Por isso, em tempos de caos, o maior gesto de fé não é implorar por socorro, mas cultivar uma vibração que permita a aproximação do auxílio, tornar-se receptivo, tornar-se canal, tornar-se colaborador silencioso da espiritualidade maior. Porque os espíritos superiores não agem apenas sobre nós, agem conosco quando decidimos ser instrumentos do bem. Em meio às ruínas, o espírito que se dispõe à paz torna-se ponto de luz. Em meio às dores, a consciência que se abre à compaixão torna-se uma ponte. O mundo espiritual está presente, discreto, firme, vigilante, mas ele espera que o nosso mundo interior também desperte. Porque não há cura coletiva sem responsabilidade individual. E não há céu que se manifeste enquanto a terra interna estiver surda à voz da consciência. Transição planetária. A dor como parto da nova humanidade. Há dores que parecem não caber no corpo. Há tragédias que desafiam qualquer explicação lógica. Mas, às vezes, é no meio do caos que a alma começa a lembrar por que veio. A Terra, neste momento, não está colapsando, está parindo, e parto, por sua natureza, dói. A humanidade não está sendo punida, está sendo chamada. Chamada a crescer, a mudar, a se desfazer daquilo que já não sustenta mais a vida espiritual. Estamos saindo pouco a pouco do estágio de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso não acontece como um salto abrupto, mas como um processo. Um processo que exige desprendimento, vigilância, maturidade emocional. O planeta não está apenas mudando de frequência, ele está filtrando consciências. Espíritos afins com os valores do bem vão se agrupando em sintonia. Espíritos ainda rebeldes à renovação resistem, criam ruídos, prolongam a dor, mas não impedem o avanço. Conflitos, guerras, colapsos climáticos, instabilidades políticas. Tudo isso, embora assustador, são sintomas de uma reorganização vibratória profunda. Joana de Ângeles, semeando reflexões espirituais que unem psicologia e transcendência, já indicava: o caos é reorganizador. Ele desmonta o que não serve mais para que o novo possa ser construído com raízes mais éticas. A dor, nesse contexto, é uma professora severa, mas justa. Ela ensina onde a consciência se recusa a aprender por amor. Em meio a esse cenário, surge a pergunta silenciosa: como manter-se em equilíbrio quando tudo ao redor parece ruir? Não se trata de ignorar a dor do mundo, nem de se anestesiar emocionalmente. Trata-se de aprofundar raízes internas, de sustentar serenidade quando o entorno é barulho, de ser coerente quando o mundo grita contradições. A estabilidade espiritual não é ausência de turbulência, é firmeza de propósito, é centramento, é lucidez diante do sofrimento, sem perder a ternura. E mais do que nunca, é preciso utilidade. A espiritualidade pede almas úteis, almas que saibam ouvir, acalmar, orientar. Não com discursos prontos, mas com presença real, com escuta atenta, com compaixão concreta. É nessa utilidade silenciosa que se revela o verdadeiro trabalhador do bem. Não aquele que brilha aos olhos do mundo, mas aquele que sustenta a vibração elevada quando tudo ao redor vacila. É nesse ponto que a dor vira portal e o caos vira solo fértil para o nascimento de um novo espírito dentro de cada um de nós. A transição planetária não é algo que acontece apenas fora. Ela acontece, primeiro, dentro. Ela acontece toda vez que você escolhe a verdade, mesmo quando mentir seria mais fácil. Toda vez que você escolhe o perdão mesmo quando a mágoa parece justificar a vingança. Toda vez que você sustenta a fé, mesmo sem ver resultados imediatos. Porque é assim que nasce uma nova humanidade. Uma consciência por vez, uma escolha por vez, um gesto lúcido no meio da escuridão. E essa lucidez, mesmo discreta, tem o poder de mudar tudo. Metáfora doutrinária, o terremoto moral que antecede a reconstrução. Há momentos em que tudo desaba. Crenças, estruturas, certezas, como se o chão da alma se rompesse sob os pés,
e de repente não resta mais nada onde antes havia segurança. O mundo está atravessando um desses momentos, uma espécie de terremoto moral, invisível aos olhos, mas profundamente sentido na pele, no coração, na consciência. A guerra, em seu nível mais profundo, não destrói apenas cidades. Ela destrói ilusões, desmonta idealizações coletivas, arranca máscaras. E nesse abalo, revela o que há por trás das fachadas civilizadas. Revela o espírito, revela o grau real de maturidade, de egoísmo, de amor, de indiferença. E é nesse ponto que Allan Kardec nos convida a refletir. Nas grandes crises, o espírito se mostra, porque é na pressão que o caráter emerge, é na dor que os valores se confirmam ou se rompem. Não se trata de romantizar o sofrimento, se trata de entendê-lo como chamado. O terremoto não vem para destruir por crueldade. Ele vem porque o terreno precisava ser refeito, porque os alicerces antigos não suportariam a nova construção, porque insistíamos em manter de pé o que já havia apodrecido por dentro. E então vem o abalo, vem as rachaduras, vem o colapso, e com ele a chance de reconstruir com mais verdade. Essa reconstrução, porém, não começa nos palácios nem nos parlamentos. Ela começa nos núcleos invisíveis, começa na casa, começa na relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos. Começa na forma como alguém decide escutar, acolher, ceder. Começa nas pequenas reformas diárias do espírito, porque são essas pequenas mudanças silenciosas que juntas sustentam uma nova paisagem moral para a humanidade. Imagine uma árvore. Ela não se torna forte no dia da tempestade. Ela se fortalece anos antes, aprofundando raízes, discretamente, silenciosamente, enquanto a superfície ainda está calma, enquanto tudo ainda parece funcionar. E quando a ventania vem, quando o céu escurece e os galhos estalam, é ali que se vê quem enraizou com consciência e quem apenas cresceu para fora, sem sustento por dentro. Estamos vivendo esse tempo, o tempo em que as árvores ocas tombam, o tempo em que os frutos amargos caem, mas também o tempo em que novas sementes são lançadas. E essas sementes são éticas, são empáticas, são espirituais, porque o novo mundo não será construído com tecnologia apenas, nem com discursos. Ele será construído com consciência, com lucidez, com maturidade espiritual. E essa maturidade, por mais dolorosa que seja a sua conquista, é o único alicerce que não desaba. Conclusão: quando o mundo adoece, o espírito é chamado a amadurecer. Há dores que não vêm do acaso, há feridas que não são castigo, mas consequência. Quando o mundo adoece, quando a barbárie se espalha, quando a esperança se retrai, é como se a própria terra dissesse: chegou a hora de crescer, porque a infância moral da humanidade tem prazo. E esse prazo está vencendo. Kardec foi direto. O progresso moral é inevitável. Não é uma possibilidade, é uma lei. Mas o tempo e o modo, esses dependem de nós. Podemos evoluir pela sabedoria ou pela dor. Podemos despertar pela lucidez ou pelo colapso. E o que estamos vendo hoje, nas telas, nas ruas, nos noticiários, não são apenas conflitos externos. São sintomas, reflexos de um parto. A alma coletiva está em trabalho de parto. E a transição, como todo nascimento, vem com contrações, com sangue, com tensão. Mas vem também com uma promessa, a de que algo mais lúcido, mais maduro, mais justo está a caminho. Chico Xavier dizia com serenidade: cada espírito pode ser um ponto de luz, mas essa luz não se acende por vontade apenas. Ela se acende por conduta, por reforma íntima, por coragem de olhar para dentro com verdade. E essa coragem não nasce do medo do mundo, ela nasce do amor à vida. A vida como escola, como oportunidade, como chance de servir, de melhorar, de contribuir, mesmo em meio à dor. As guerras lá fora, tão brutais, tão devastadoras, são o eco de lutas internas que negligenciamos por tempo demais. Orgulho, intolerância, competitividade, desrespeito. Tudo isso começa no invisível da alma, antes de virar bomba,
antes de virar fronteira, antes de virar morte. A paz que tanto buscamos não virá por decreto, nem por tratados. Ela virá quando formos capazes de desarmar as trincheiras interiores, quando formos capazes de calar o julgamento, desativar a vingança, dissolver a indiferença. Talvez ainda estejamos longe disso como humanidade, mas não precisamos esperar todos amadurecerem, porque a reconstrução começa em um, e depois em outro, e depois em mais um, até que a vibração do planeta mude, pouco a pouco, de dentro para fora. Não há garantia de que o mundo será como sonhamos, mas há certeza de que o espírito, ao compreender o valor das provas, mesmo as mais amargas, deixa de se desesperar. Ele não entra em pânico, ele se prepara, ele se fortalece, ele serve, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sozinho, ele escolhe ser ponte, ser raiz, ser farol. Porque no fim, o verdadeiro milagre não é o mundo mudar, é o espírito despertar. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, permanece como antes.